nós vamos começar a falar sobre as contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social. Bom, essas contribuições, como já foi visto anteriormente, elas estão previstas no artigo 195 da Constituição Federal, que vai enumerar as contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Então, lá nos incisos desse artigo 195, nós temos as contribuições sociais para financiamento da Seguridade Social. No inciso 1, nós temos a contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, incidente sobre salário, folha de salários e demais rendimentos do trabalho, receita ou faturamento e lucro. Então, essa seria a primeira contribuição, uma contribuição que ela, de uma maneira genérica, a gente diria que ela é paga pelo empregador. Depois, nós temos a contribuição, no inciso 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. No inciso 3, a contribuição sobre a receita de concursos de prognóstico, que são as loterias, né? E no inciso 4, a contribuição do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei ele equiparar. Veja que, para efeito de estudo de direito previdenciário, o que interessa realmente são as contribuições do inciso 1 e do inciso 2, ou seja, aquela contribuição que é paga pelo empregador, pela empresa ou pela entidade a ela equiparada, ou então a contribuição, e nessa contribuição do inciso 1, especificamente a contribuição sobre a folha de salários e demais rendimentos, e a contribuição do inciso 2, que é a contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Então, são essas as contribuições que interessam para a gente em matéria de direito previdenciário. Qual que é a natureza jurídica dessas contribuições? Essas contribuições a gente já falou anteriormente. Essas contribuições elas têm natureza jurídica de tributos. Então, contribuições sociais integram os tributos. E dentro das contribuições, a gente tem contribuições para o custeio da Seguridade Social, que elas constituem o gênero, e contribuições previdenciárias, que constituem aí espécie. E aí a gente volta para aquele tripé da Seguridade Social, se a gente lembrar de aulas anteriores. No tripé da Seguridade Social, nós temos a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. E aí eu estou dizendo que existem contribuições para o custeio da Seguridade Social, essas contribuições constituem gênero, e existem contribuições que são específicas, né, contribuições previdenciárias, e essas contribuições previdenciárias elas são espécie do gênero contribuição para o custeio da Seguridade Social. Vejam o seguinte, né, no que diz respeito a essas contribuições previdenciárias, o artigo 167, inciso 11 da Constituição Federal, ele proíbe a utilização do produto da arrecadação das contribuições sociais de que trata o artigo 195, inciso 1A e 2, que são aquelas sobre folha de salário e do trabalhador. Ele proíbe, então, a utilização do produto da arrecadação dessas contribuições para o pagamento de despesas outras que não as relativas à cobertura do regime geral da Previdência Social, prevista no artigo 201. Ainda, a disciplina infraconstitucional dessas contribuições previdenciárias, ela está prevista na Lei 8.212 de 91. Essa lei aí, ela é denominada, né, plano de custeio. Então, quando eu quero procurar alguma disposição legal atinente ao custeio da Previdência, eu vou olhar na Lei 8.212. Agora, quando eu quero ver alguma disposição legal que diz respeito à concessão de benefício, não está na Lei 8.212, eu vou ter que olhar a Lei 8.000
213. Então, são as duas leis principais que a gente tem aqui em matéria de direito previdenciário. Vale ainda notar, gente, o disposto na súmula vinculante 53. Essa súmula vinculante ela vai dizer o seguinte: a competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos por ela homologados. Ou seja, esse artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal, ele vai dizer que vai competir à Justiça do Trabalho processar e julgar o quê? A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1A e 2, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Então, veja que essa disposição do artigo 114, inciso 8º, né, ela tem uma redação aí que foi dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E é interessante a gente observar aí, isso é uma exceção à nossa atuação do judiciário, a gente tem uma execução que ela é realizada de ofício pela justiça. Isso, como é uma exceção, logicamente, é um tema que é perguntado em concurso. Vale a pena aí anotar e conhecer bem. Então, se eu tenho um processo na Justiça do Trabalho e esse processo resulta em uma condenação trabalhista, e dessa condenação trabalhista também existem contribuições sociais a serem pagas, o juiz do trabalho, ele de ofício vai executar essas contribuições. Então, por isso que é importante, quando se faz uma ação trabalhista, a gente ter discriminado direitinho as verbas. Por quê? Porque a partir dessas verbas que vão ser cobradas as contribuições sociais. Se as verbas não tiverem bem definidas aí, como é que vai ser feita a cobrança dessa contribuição social? E se não for feita a cobrança da contribuição social, o que acontece é que aí a pessoa não vai ter, apesar de ter ocorrido a ação trabalhista, a pessoa não vai ter a contribuição social, e não tendo a contribuição social, eventualmente ela pode não ter reconhecido pelo INSS o tempo aí de serviço que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho. Então, uma questão bastante problemática que o advogado tem que se preocupar bastante. Então, se tem uma ação na Justiça do Trabalho, ele também tem que se preocupar que a execução dessa contribuição aí ocorra corretamente. Dito isso, então, vimos aqui o início aí das normas sobre as contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social. A gente vai falar um pouquinho da relação jurídica de custeio. Então, na relação jurídica de custeio, a gente vai começar falando do sujeito ativo. Vejam o seguinte, no passado, as contribuições para o financiamento da Seguridade Social tinham como sujeito ativo a União, que cobrava, né, por intermédio da Secretaria da Receita Federal. Então, quando eu falava contribuição para o financiamento da Seguridade Social, pensava na União. Existia, no passado ainda, a contribuição previdenciária, que o sujeito ativo era o INSS. Então, o INSS é a autarquia federal que cobrava essa contribuição previdenciária. Então, imagina a confusão que não era. Então, se eu pensasse em contribuição para a Seguridade Social, eu tinha que ver a União. Se eu pensasse em contribuição previdenciária, eu tinha o INSS. Essa situação ela se modificou, ela veio se modificar com a Lei 11.457 de 2007. Essa lei, ela tornou a União sujeito ativo de todas essas contribuições. Então, ao invés de ter União e INSS que poderiam receber as contribuições,
ela passou tudo para a União. Então, a União passou a ser o sujeito ativo de todas essas contribuições. Facilitou, né, logicamente. E referida à lei, né, essa lei 11.457 de 2007, ela criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, quando a gente fala em Receita Federal, o nome correto aí é Secretaria da Receita Federal do Brasil, que foi apelidada também de Super Receita. Por quê? Super Receita porque ela passou ela resultou da união da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da Receita Previdenciária. Então, como se fundiu essas duas secretarias, a Secretaria da Receita Federal do Brasil ela passou a ser chamada, apelidada de Super Receita. É um órgão da administração que é subordinado ao ministro de Estado da Fazenda. Desse modo, então, com a alteração que foi introduzida pela Lei 11.941 de 2009, no artigo 33 da Lei 8.212, então essa daí é a nossa lei, a lei de custeio, houve alteração nesse artigo 33, e esse artigo passou a estar atualizado aí com as regras da Super Receita, passando a dispor que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento de contribuições previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, que é a Lei 8.212, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades. Então, vejam que quando a gente fala agora em contribuição social, em relação ao sujeito ativo, ficou fácil, porque o sujeito ativo é a União, né? Não tem mais sujeito ativo INSS, como tinha no passado. O sujeito passivo, né, é o devedor, né, ou seja, aquela pessoa que tem a obrigação de pagar essa contribuição social, e isso vai depender, a gente vai ver a seguir quais são as contribuições e quem tem que pagar essa contribuição. Agora, vale lembrar o seguinte, né, se a pessoa tem, por exemplo, uma ação pleiteando um benefício previdenciário, a ação ela é ajuizada contra a autarquia federal, contra o INSS. Então, se eu estou pleiteando um benefício previdenciário, a ação contra o INSS. Agora, se eu estiver pleiteando a devolução de uma contribuição que foi indevidamente paga, ou seja, se eu estou com uma ação que ela é voltada para a relação jurídica de custeio, como eu mencionei anteriormente, no passado, a relação jurídica de custeio tinha como sujeito ativo a União ou o INSS. Depois, com a Super Receita, só passou a ter a União como sujeito ativo. E se eu tiver hoje uma ação, então, que está pleiteando devolução de contribuição, como o sujeito ativo dessa contribuição é somente a União, a ação tem que ser ajuizada contra a União. Então, vejam que interessante, se eu tiver uma ação pleiteando benefício previdenciário, a ação é ajuizada contra o INSS. Se eu tiver, lógico, se for um benefício previdenciário do regime geral da Previdência Social. Agora, se a ação ela está pleiteando a devolução de contribuição que foi paga para o regime geral da Previdência Social, a ação ela vai ser ajuizada contra a União. Então, a gente viu aí a relação jurídica de custeio, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Dito isso, a gente vai começar a falar um pouquinho, trazer de maneira genérica as contribuições do empregador, da empresa ou da entidade a ela equiparada. Então, a gente vai ter uma visão por enquanto, uma visão geral das contribuições do empregador, da empresa ou da entidade a ela equiparada. No que diz respeito à alíquota e base de cálculo
né? Então, existe a legislação, ela prevê a possibilidade de alíquota e base de cálculo diferenciada. Inicialmente, com a edição da Emenda Constitucional 47, de 2005, foi alterado o parágrafo 9 do artigo 195 da Constituição Federal, que que previa, né, que as contribuições do empregador, aquelas contribuições previstas no 195, inciso 1, previa que essas contribuições poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciada em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de trabalho, de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Então, essa alíquota e base de cálculo diferenciada, ela tendia aí, no final das contas, a capacidade contributiva. No entanto, essa previsão, que já tinha sido alterada aí pela Emenda Constitucional 47 de 2005, ela foi novamente alterada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, a gente sabe aí a reforma previdenciária recente, e vai passar a dispor da seguinte maneira. Então, 195, parágrafo 9. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de trabalho, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas nos casos das alíneas B e C do inciso 1 do caput, que são as contribuições sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Então, a gente teve essa alteração, vale aí tomar nota, a alteração da Emenda Constitucional 103 de 2019. Ainda, para a gente começar a falar das contribuições do empregador da empresa ou da entidade a ela equiparada, a gente ainda precisa ter em vista qual que é a ideia de empresa e entidade a ela equiparada. A gente tem definição de empresa para efeitos aí da Lei 8.212 no artigo 15, inciso 1 da lei. O artigo 15, inciso 1 vai falar o seguinte: a firma individual ou a sociedade que assuma o risco da atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Então, aí a gente tem a definição da empresa para efeito da nossa lei. E no parágrafo único desse mesmo artigo, do artigo 15, a gente tem a equiparação à empresa, ou seja, a entidade equiparada à empresa como sendo o contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Então, vejam que a legislação cerca bem aí o contribuinte, vai tratar, então, do empregador, da empresa ou da entidade equiparada, a ela equiparada, e no que diz respeito à empresa e à entidade a ela equiparada, a gente tem uma definição legal no artigo 15, e no seu parágrafo único. Dito isso, vamos passar a falar sobre a contribuição sobre a receita ou o faturamento e o lucro. Vejam que nesse tópico aqui é um tópico que não interessa tanto ao direito previdenciário, então por isso a gente vai passar a simplesmente dar uma noção dessas contribuições. A primeira contribuição é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a famigerada COFINS. Todo mundo já ouviu muito na televisão, sempre aparecendo algum problema relacionado com a COFINS. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ela foi instituída pela Lei Complementar 70, de 91,
A base de cálculo dessa contribuição é o faturamento mensal, né, o total das receitas auferidas no mês, e isso independe da denominação ou classificação contábil, conforme aí tem disposição na Lei 10.833 de 2003. O fundamento da COFINS, a COFINS ela tem um fundamento constitucional. Por que ela é cobrada? Porque tem um fundamento constitucional. O fundamento constitucional dessa contribuição é o 195, inciso 1, a linha B, né, da Constituição Federal. Então, só para a gente ter uma noção do que é a COFINS, isso é mais assunto de direito tributário, mas em direito previdenciário vale a gente ter uma noção do que é. Seguindo, a gente tem a contribuição para o PIS/PASEP. Contribuição para o PIS/PASEP. Essa contribuição ela é na forma da Lei Complementar 26 de 1975, que foi recepcionada pelo artigo 239 da Constituição Federal. Então, se eu for pensar no fundamento constitucional do PIS/PASEP, o fundamento constitucional do PIS/PASEP está no artigo 239 da Constituição Federal, que foi, então, essa contribuição já existia antes, né, e ela foi recepcionada pela Constituição Federal. A contribuição ela é destinada, conforme a própria Constituição prevê, ela é destinada a financiar o seguro-desemprego e o abono previsto no parágrafo 3º do artigo 239. Esse abono aí é no valor de um salário mínimo, então é um abono no valor de um salário mínimo que é pago aos trabalhadores que recebem remuneração de até 2 salários mínimos mensais, e desde que os empregadores, né, que contratam esses trabalhadores contribuam para, né, o PIS/PASEP, né, o PIS, o Programa de Integração Social, PIS, ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Então, contribuição para o PIS/PASEP. Depois nós temos a contribuição social sobre o lucro. Contribuição social sobre o lucro, já foi mencionada aí anteriormente, né, na aula. Ela foi instituída pela Lei 7.689, de 88, e a base de cálculo é o resultado do exercício antes da provisão por imposto de renda. O fundamento dessa contribuição ele consta do artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal. Então, essa é a contribuição social sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro líquido. Como eu disse, essas contribuições aí todas eu falei de passagem, né? Nós não vamos analisar essas contribuições, visto que o nosso estudo aqui está voltado para o direito previdenciário. O que nos interessa mais são as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Então, agora, a gente vai fazer uma análise geral a respeito dessas contribuições. Então, contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos. Vamos ver aqui regras gerais. Então, a contribuição previdenciária das empresas, ela está prevista no artigo 195, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, e essa contribuição ela está disciplinada, né, previsão infraconstitucional, né, não infralegal, infraconstitucional, ela está disciplinada nos artigos 22, inciso 1, 3 e 4 da Lei 8.212, que é o plano de custeio da Seguridade Social. Então, cada um desses incisos vai constituir uma modalidade da contribuição sobre a folha de salários e demais rendimentos. Então, cada um desses incisos é uma modalidade. Qual que é o fato gerador? Como eu disse, a gente está vendo aí previsões gerais a respeito dessa contribuição sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. O fato gerador
fato gerador é simplesmente, né, dever pagar ou creditar remuneração a qualquer título à pessoa física. Basta, então, que a remuneração seja devida. Sendo devida a remuneração, já tem aí o fato gerador para essa contribuição. Base de cálculo. E aí aqui a base de cálculo é um assunto muito importante, é um assunto importante ainda no que diz respeito a direito do trabalho, né? Conhecer a base de cálculo dessa contribuição. Com a modificação que foi introduzida pela Emenda Constitucional de 98, a base de cálculo deixou de ser somente o salário, né, para abranger também rendimentos pagos ou creditados a qualquer título. Então, na redação original da Constituição, falava, né, salários. Depois, passou a abranger rendimentos pagos ou creditados a qualquer título. Então, a emenda constitucional aí de 20 de 98, ela também alcançou o artigo 201, acrescentando o parágrafo 11, que vai dispor o seguinte: os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e forma da lei. Então, vejam que isso é importante, né? Os ganhos habituais do empregado, eles vão ser incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária, ou seja, se eu tenho isso como efeito de contribuição previdenciária, vai ter reflexo na aposentadoria desse empregado. Por isso que, se eu estou advogando num processo trabalhista, também é importante ficar atento aí para o que é ganho habitual, porque vai ter reflexo lá na frente na aposentadoria da pessoa. Com isso, após a emenda constitucional 20 de 98, não há mais necessidade de uma lei complementar para a instituição dessa contribuição, né, que está regulada no artigo 22, inciso 3 da Lei 8.212. O que eu estou dizendo? Vejam, eu falei anteriormente que a base de cálculo deixou de ser somente os salários. Então, se eu tivesse uma previsão constitucional falando que a base de cálculo era apenas o salário, o que acontece? Para eu abranger mais do que o salário, e o salário aí é um conceito técnico jurídico do direito do trabalho, se eu quero abranger mais do que salário, significa que eu estou instituindo uma outra fonte de custeio. Então, se eu tivesse só a previsão originária da Constituição que falava salário, se eu quisesse que a base de cálculo dessa contribuição incidisse sobre rendimentos pagos ou creditados a qualquer título, como a emenda constitucional 20 veio a prever, eu teria que estar criando uma outra fonte de custeio. E aí, para criar uma outra fonte de custeio, eu precisaria de lei complementar e o preenchimento daqueles outros requisitos que a gente já viu anteriormente. Então, como a emenda constitucional 20 de 98, ela não somente previu a base de cálculo como sendo os salários, mas também o rendimento pago ou creditado a qualquer título, e o que sucedeu foi que não tem mais necessidade de lei complementar para instituição da contribuição sobre rendimento pago ou creditado a qualquer título. Então, acho que aí ficou claro, porque a expressão salário, né, é um conceito eminentemente trabalhista, e aí se você deixasse só o salário como para definição de base de cálculo, não abrangeria tudo, ficaria limitado aí ao conceito da legislação trabalhista. No parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 8.212, a gente tem ainda a relação das verbas que não integram o salário de contribuição e que não são consideradas remuneração para fins da contribuição devida pela empresa. Contribuição isso está previsto aí no artigo 22, parágrafo 2º. Vou destacar aqui alguns pontos para a gente ver aí situações que são situações conhecidas, que as verbas não vão integrar
o salário de contribuição. Então, destacando aí as importâncias que são recebidas a título de férias indenizadas e o respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra de remuneração de férias, tratada aí pelo artigo 137 da CLT. As verbas recebidas a título de indenização, as recebidas a título de incentivo à demissão e as recebidas a título de abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da CLT. Então, de maneira geral, se a gente for olhar a legislação, verbas que têm natureza indenizatória não vão integrar a base de cálculo dessa contribuição, porque elas não estão abrangidas pela expressão rendimento do trabalho. Então, quando eu falo, como eu mencionei ali no começo, quando eu estava falando da base de cálculo, eu falei que a base de cálculo são os salários ou os rendimentos pagos ou creditados a qualquer título, quando eu falo aqui em verba de natureza indenizatória, essa verba ela não está abrangida pela expressão aí, pelo rendimento do trabalho. E esse posicionamento é, inclusive, adotado pelo STJ. Ainda em relação à base de cálculo, a gente tem o problema dos acordos, né? Acordos trabalhistas. Os acordos trabalhistas não têm natureza indenizatória. Então, as verbas pagas a empregados em razão de acordos trabalhistas são remuneratórias. Então, se são remuneratórias, sobre elas vão incidir a contribuição previdenciária, o que também está em consonância com a decisão, com a jurisprudência do STJ. E vejam, esse é um ponto ainda interessante em relação à base de cálculo. Mais à frente a gente vai estudar a contribuição que é paga pelo empregado, né? Aqui nós estamos na contribuição que ela é paga pelo empregador ou pela empresa, e ao contrário da contribuição que ela é paga pelo segurado, a contribuição que ela é paga pelo segurado, ela tem um teto, né? Então, se eu sou um empregado, eu vou pagar a contribuição e a minha contribuição ela é paga até um teto, que atualmente o teto é R$ 6.101,06. Esse é o teto da Previdência e esse é o teto que vai se pagar a contribuição o segurado. Mas aqui nós não estamos falando de uma contribuição que é paga pelo segurado, né? Tem que ficar bem clara a distinção. Existe a contribuição que é paga pelo segurado e existe a contribuição que é paga pela empresa. E a contribuição que ela é paga pela empresa, ela não tem previsão legal de limite máximo. Então, imagine o seguinte, um empregado trabalha numa empresa e ele ganha 10 mil. Ele vai recolher contribuição até o teto da Previdência, que é R$ 6.101,06. Agora, a empresa, a base de cálculo da contribuição da empresa, e a gente está falando aqui de regras gerais a respeito da contribuição da empresa, não tem previsão de limite máximo, né? Ou seja, vai ser sobre o valor total do salário. A alíquota da contribuição, ela vai incidir, né, sobre essa base aí de cálculo sem qualquer limitação, independentemente do valor da remuneração paga, né, cada um dos beneficiários. E isso, essa ideia aí atenderia o princípio da equidade no custeio. Então, vimos aí, de maneira geral, né, vimos regras gerais a respeito das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho. A gente viu o fato gerador e viu a base de cálculo. E depois, né, mais à frente, nós vamos estudar especificamente, né, cada um dos tópicos dessa contribuição. Ok?